Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal aqui no YouTube. Hoje o vídeo é longo, tá? Nem sei se isso tá enquadrado direito, mas tenhamos fé, vai dar tudo certo. Esses vídeos são mais longos, eu geralmente não edito muito, então assim, pega aí seu cafezinho, seu chazinho, senta aí de boa, tá? Se você quiser dicas de livros pra vocês saberem o que vai ter nesse vídeo. Os livros de setembro que eu li, foram 4. Os que eu recebi, não é publi, eu recebi de seguidores, enfim, que eu amo de paixão. E os que eu comprei. Tá? Vamos deixar aqui, tá? Então, é isso. Espero que vocês gostem desse vídeo. Se você puder já se inscrever no canal, deixa aqui seu like. E agradeço. E nos comentários também, porque eu adoro conversar com vocês no comentário, tá bom? Prometo que eu vou fazer mais vídeos desses, tá? Esse é mais longo porque acumulou bastante coisa. E eu acho que fica mais divertido assim. Vamos começar pelos livros que eu recebi, que eu acho legal, que são os livros que algumas... Eu falei que a maioria são seguidores, sim. Mas aqui o primeiro é da editora. A Intrínseca às vezes me manda alguns livros. Geralmente eu não recebo muita coisa de editora, mas tá tudo bem, calma, em breve. Começando com este aqui, que é o Espírito Shaolin, do Shi Ren-yi. E aí, tem uma parada muito bizarra sobre esse livro, que é o seguinte. Há muito tempo atrás, tipo na pandemia, no YouTube, apareciam uns vídeos desse cara aqui, fazendo exercícios matinais. E, cara, parece que ele tá fazendo absolutamente nada, sabe? Assim, ele fica parado fazendo assim, respirando. Cara, e aí um dia eu falei, eu vou fazer. Tipo, era um vídeo de 20 minutos. Eu falei, eu vou fazer esses exercícios. Eu nunca saí tão suada e tão regenerada em toda a minha vida. Então, acho que aqui ele fala exatamente sobre os hábitos milenares para uma vida moderna. Porque, né, gente? A gente tá precisando. É a Intrínseca que me mandou. Aí, recebi Erros Foram Cometidos, mas juro que não fui eu, do Elliot Aronson e Carol Tavres, da editora Goya. Agora eu não vou saber se foi um seguidor ou se foi a própria editora que me mandou. É esse daqui. Um dos livros mais necessários e importantes para o nosso tempo. Errar é humano, é uma afirmação incontestável e já virou até clichê. Mas como de fato lidamos com os erros que cometemos? Eita, é difícil, gente, porque eu odeio errar. Então é complexo, tá bom? Então tá bom. Vou ler, né? Óbvio. A Manuela Titoco me mandou, bonitinha, maravilhosa, o livro dela. Tá, então tá aqui, se vocês quiserem comparar, vocês podem ir lá no perfil dela, é Manuela Titoto, é da Patuá, e ela mandou com declaração, com dedicatória, gente, sério, vocês são demais. Lindo, lindo. Também, a editora Herculano me mandou Viver Dentro do Fogo, do Antoine Velodini, parece ser bem bom também. Ai, desculpa, não sei se tá encaixado, tá. E finalizando com esse eu recebi... Acho que anteontem é do Kaique Nani, Como Dançar com os Mortos. Ele foi atrás, em 5 continentes, uma jornada por 5 continentes. Ele foi atrás dos rituais da espiritualidade, dos laços coletivos, da morte, da permanência em vários continentes, né? Assim, se você já passou, infelizmente, por algum processo de luto, né? Você sabe a importância que é e como cada cultura encara isso de forma diferente. Tá? Então são capítulos independentes, você não precisa ver tudo, você não precisa ler de forma cronológica, tá? Esses foram os meus recebidos. E agora, o que eu faço? Vamos ver, depois eu deixo por último os livros que eu li, que eu tenho mais coisa pra falar. Vamos para os livros que eu comprei, tá? A maioria foram em algumas livrarias, tem livros em inglês, porque eu tava em Nova York e aí eu não me aguento. E aí também é uma forma de eu praticar mais meu inglês. E 2 eu comprei em uma livraria em Brasília, que eu tava a trabalho, e a maioria do resto foi, como é que chama isso? Sebo,
tá? Então, sem ordem, a ordem que tá aqui, tá? Eu vou pegar e vou falando da onde que eu peguei. Esse foi da livraria, a Livraria da Vila tava com uma promoção, porque eles vendem também livro em inglês, e tava muito na promoção. Então eu peguei o Jardim Secreto, e eu peguei um outro que eu já vou mostrar. Olha que lindo. Tava acho que R$20, R$25. Geralmente esses livros são mais caros. Mas, gente, achei maravilhoso. E eu só vi o filme, eu não li o livro. Esse é complexo. Edouard Louis é o terceiro livro que eu vou ler dele agora, tá? Esse vai ser o terceiro. Eu li Lutas e Metamorfose de uma Mulher, que faz parte do livro do mês de setembro que eu li. E eu li Método também, que também faz parte. Eu li 2 dele este mês. E eu tenho questões. Acho que o Método, ele não rolou pra mim, mas Lutas e este que fala sobre a morte do irmão, acho que vai ser brilhante também. Porque, sei lá, pra mim, eu acho que ele escreve melhor sobre os outros, tá? Então teve esse. Aí, teve 2 que eu comprei. Esses 2 foram na mesma livraria lá dos Estados Unidos. Hamnet, que já tem filme, já lançou. Foi um baita sucesso no Festival Internacional de Toronto. E eu queria ler antes de ver o filme, mas acho que eu não vou conseguir. Falaram que é lindo, lindo e trágico. E é sobre como Shakespeare escreveu Hamlet. E é baseado, aparentemente, segundo o livro, porque o filho dele morreu com 11 anos. Então, depois de 4 anos da morte do filho, ele escreveu uma peça chamada Hamlet. E o menino chamava Hamnet. Então, Este daqui, a Todavia, já lançou, que acho que é Perfeição, né? Tô traduzindo aqui do meu nariz, mas deve ser isso. Do Vincenzo Latronito. E eu li aqui o resumo. É um casal que tá repensando a vida toda, sem filhos, né? Aquela vida perfeita, será que é tão perfeita assim? Eu gostei, óbvio, do resumo. Estava numa sessão de vários autores internacionais, que a livraria, Barnes Noble, né, no caso. Aí a Barnes Noble falava talentos globais, sei lá, livros globais importantes para você ler. E dentro desses aqui tava Dom Casmurro. Eu acho que tava Dom Casmurro. Eu falei, curti essa seleção. Peguei, li, mas também fui pela capa. Tá bom, né? Tá tudo bem, às vezes a gente vai pela capa também e tá tudo certo, tá? Aí comprei as 4 peças que vem aqui nessa versão da Pinguim, do Chekhov. Este ano, no meu clube do livro, eu já falei pro meu grupo do Telegram, a gente vai começar a ler mais peças de teatro. Eu não sei se eu vou colocar este livro, se vocês acharem legal, podem deixar aqui nos comentários. Mas eu já li, são 4 peças, então tem a Gaivota, Tilvânia, tá rolando uma peça aqui em São Paulo sobre Tilvânia, 3 Irmãs e o Jardim das Cerejeiras. Eu já li 3 Irmãs. E assim, gente, os russos é uma parada bizarra. Eles são muito bons em absolutamente tudo. Eles são referência em tudo. Sei lá, eu não quero generalizar, mas assim, pelo menos na minha área de cultura, tudo são eles, entendeu? Tipo, música, edição, filme, literatura, peças de teatro, direção de atores, entendeu? Então, assim, tô pensando se eu não vou colocar algum mês pra gente ler essas 4 peças. Se você nunca leu peça de teatro, tá aí uma oportunidade. Aí eu peguei, vou fazer aqui esse trio aqui, calafrio. Deveria ter separado melhor. Eu comprei também em outra livraria, que agora eu não vou lembrar o nome, lá na gringa, e eu fui, sinceramente, eu vou, óbvio, pela capa, vou também pelo fato de o livro ter ganhado prêmios. Eu sei que às vezes a gente tem que ficar um pouco com o pé atrás, que às vezes, não quer dizer nada. Não prêmios Nobel, mas assim, às vezes um prêmio, nem Pulitzer, mas algum prêmio local. Às vezes você vai falar, ai meu Deus do céu, mas assim, geralmente é um indício bom. Aí se você é que nem eu, que segue muita gente que fala de livros de vários lugares do mundo, você às vezes já passou pelo seu feed alguma coisa do livro,
né? E aí uma coisa vai juntando na outra e você tem que um pouco confiar na sincronicidade do mundo, tá? E aí tá tudo bem. Por quê? Eu comprei o Orbital, que já tem aqui no Brasil. Eu comprei em inglês, da Samantha Harvey. Uma amiga minha leu. Tem várias influenciadoras de livro que leram, também amaram. Então, achei bem fofinho. E é o Book Prize de 2024. A capa. Gente, eu gosto de capas, tá? Eu gosto de capas bonitas e bem elaboradas. Me julguem. O que eu posso falar pra vocês? Eu vou pelo conteúdo também, tá? Eu sei ler e sei analisar conteúdo também. Mas sabe? E essa mesma capa que tem aqui, tá? Aí eu peguei dois que também ganharam. Um ganhou o prêmio Pulitzer, né? Que é este Less, que é do Andrew Sean Greer. Alguém me falou muito bem também, quando eu mostrei, falou, cara, você vai amar este livro, tá? Eu vou ler e aí eu falo pra vocês o que eu achei. É inglês, isso quer dizer que eu vou demorar mais pra ler, porque meu ritmo de leitura não é igual, que eu gostaria que fosse, gostaria. Acho que se eu for lendo cada vez mais, vai melhorar, né? Então, por exemplo, eu tô lendo Oliver Twist, que eu comprei junto com o Jardim Secreto. Gente, eu tenho certeza que se eu estivesse lendo isso aqui em português, eu estaria na metade, entendeu? Claro que eu parei de ler no começo do mês. Então, isso eu preciso continuar esse mês. Mas também é lindo. Olha, gente, isso aqui é uma obra-prima, tá? Só coloquei esse aqui no meio porque também é uma das leituras, um dos livros que eu comprei no mês de setembro. E, peraí. Então, esse Less, que prêmio Pulitzer. E o Me Fale Tudo, chama Tell Me Everything, da Elizabeth Strout, que ganhou também o Pulitzer. Então, na verdade, e tá no clube da Oprah. Então, na verdade, sei lá, às vezes se pauta pelo prêmio Pulitzer, que é um dos principais prêmios aí de literatura que existem. Então, sei lá, acha ser ruim, existe? Ela existe, entendeu? Mas assim, sei lá, às vezes tá tudo bem. Agora, eu não sei se este foi ou se a autora, acho que a autora foi prêmio Pulitzer, eu não sei se ela foi com este livro. É isso aí, não vou editar mesmo, então, bom, você fale aqui pra mim o que é. Enfim, mais livros pra caber aqui, eu preciso de mais estante. Tá tudo bem. Aí, agora, pera. Aí, tá, eu comprei esse aqui, de A Lutas e Metamorfoses, junto com esse, tá? Então é esse que eu quero falar sobre, que é, esse livro aqui é clássico. A maioria que me segue já deve ter lido, do Galeano, que é As Veias Abertas da América Latina. Eu comprei na minha viagem em Brasília, tava na promoção, esses pocket books, né, essa versão menorzinha. E aí eu falei, eu tava lendo o livro que eu vou mostrar pra vocês, e eu falei, eu vou ler só a introdução. Caramba, Eduardo Galeano, tá? O bagulho vai ser louco ler isso aqui. Vamos passar raiva. Mas acho que é uma leitura essencial. Não tem como, eu acho. Galeano, eu tenho o livro dos abraços dele que eu li também, que eu acho que tem que ser lido sempre. Então, comprei esse. E aí, vamos agora pro Sebinho, que é uma banca aqui do lado de casa, que a moça recebe livro de alguém, eu quero muito. Ela fala assim, tem uma pessoa que sempre me manda livros, e eu já tô querendo pegar o contato dessa pessoa. Pra pular mas eu quero manter o sebo ativo, porque na verdade eu e mais 3 pessoas compramos sebo, é impressionante. Comprei 4. Saiu, sei lá, R$10 cada um, 15, o mais caro, sei lá, era 20. Então a gente tem Fernando Pessoa, Mensagem. E aí eu acho que tá anotado algumas coisas que eu acho mais legal de tudo em livro que você compra em sebo, assim, sabe? Que tem, sei lá, tem vida, sabe? Passou na mão de várias... Tem gente que não gosta. Mas eu não gosto quando o livro tá muito acabado. Mas assim, tranquilo. Fernando Pessoa, Mensagem. Aí eu não posso ver uma Lígia Fagundes Telles, que eu já tenho todos os contos dela, mas não tinha esse daqui que é Venha Ver o Pôr do Sol. E eu tava louca pra ir atrás. E ó, achei. Lígia Fagundes, pra quem é de São Paulo, é a das maiores escritoras
paulistas que a gente tem, paulistanas, né, que nascem em São Paulo. Esse eu já li, Italo Calvino. Eu li em italiano, porque eu fui alfabetizada em italiano também, então, e eu não sei onde estava. E aí eu achei, eu amo este conto. É um conto, pode ser chamado? É uma história. E o 9 Noites, do Bernardo Carvalho, que entrou na lista dos 25 melhores livros desse século. Muita gente criticou que a maioria é da Companhia das Letras. Acontece. Mas um deles era do Bernardo Carvalho. E eu achei, e tava assim, tá muito caro, né? Porque, claro, agora todos os livros que estavam naquela lista ficaram absurdos de caros. Isso aqui eu paguei R$15, quinzão. Tá? Então, esses foram todos os livros que chegaram aqui. Eu vou ler? Vou. Eu vou ler, tá? Mas é que às vezes tem uma fila de espera. Tá bom? Tá bom. Vamos falar agora dos livros que eu li este mês. Aí eu tenho um pouco mais, então agora segura, deu 15 minutos de vídeo já. Eu prometo que eu vou ser bem rápida, mas são 4 livros que eu amei mesmo. Quer dizer, o método, não. Então eu vou começar pelo método, que eu acho que, e aí eu vou juntar com os dois, o Lutas e Metamorfoses de uma Mulher, do Edouard Louis. Eu nunca tinha lido nada sobre ele. Muita gente me falou, leia, mulher, é importante. Eu já tinha visto que ele foi no Roda Viva, eu já tinha visto ele veio aqui no Brasil várias vezes. Aí, tipo, eu sabia dele. O Bookster sempre fala muito dele. Eu sabia que era um homem homossexual, que a escrita dele tinha muito sobre as vivências que ele teve de infância e como ele se aceitou homossexual, tal, não sei o quê. E aí eu tive a felicidade mesmo, a sorte de ter pego este daqui, de Lutas e Metamorfoses de uma Mulher. Tinha o método do lado, tinham todos os livros dele. Eu foquei nesse, não sei, porque falava da mulher. Aí eu falei, eu acho que eu quero ver o que ele quer falar sobre as mulheres, sem ter conhecimento de causa de que ele tava falando da mãe. Porque nem atrás aqui, ó, fala um pouco sobre, sabe assim? Tipo, eu peguei e confiei mesmo, assim, sabe? Falei, não, vamos ler. E eu fui atravessada mesmo por esse livro. Eu achei muito bonita a forma como ele escreve da mãe. Tem muito amor e ódio envolvido, e a relação mãe e filho, homem, é uma relação muito diferente da relação mãe e filha, tá? Não quer dizer que é melhor ou pior, mas existe esse... É que nem mãe, pai e filha, é o nosso exemplo de homem, né? Então, assim, a mãe é o exemplo da mulher, é o exemplo do feminino, é o exemplo do cuidar, é o exemplo... Ter esse distanciamento, né, de cortar o cordão umbilical, né? Ou, às vezes, renegar o que é a sua infância, assim, ali, tipo, é todo um processo já, né, pra gente, em geral. E como ele escreve sobre ela, a generosidade e a honestidade que ele coloca no papel é assim. E o encantamento, ver essa mulher passar por todos esses estágios de vida, né? Que ela teve 4 filhos que não queria ter, vivia na pobreza extrema, o marido batia nela, ela bebia, ela foi se transformando, né? Então essa metamorfose dessa mulher, essas lutas internas, né? Como a maternidade atrasou a vida dela e também transformou ela. Não sei se ela não tivesse sido mãe, ia ser melhor a vida dela. Claro que a gente coloca no papel sabendo que ela estava com emprego e com, sei lá, 18, 19 anos, engravidou e aí você fala, ia estar melhor mesmo a vida dela, mas assim, será? Né? E é esse o lugar que ele transita, assim, sabe? E, nossa, eu achei muito bonito. Muito mesmo bonito a forma que ele descreve a mãe. E como o olhar que ele tem pro pai, pros irmãos, enfim, que ele só pincela rapidamente e ali você entende um pouco também o que está acontecendo com ele, que daí em método é sobre ele mesmo, como ele se transformou, porque o nome dele era Ed, E-D-D-Y. E aí ele se uma pessoa muito próxima dele, que fez toda a transformação dele ali, né, daquele lugar, da cidade no interior da França, até ele chegar em Paris, né, então ele foi passando por estágios, né, e renegando tudo que ele aprendeu, tudo que ele era, né,
a pobreza, a miséria, né, a falta de instrução, ele não se conformar com a vida que ele tinha que ter, né, assim, você nasceu nessa cidade, então você vai ter que ter esse estilo de vida. Ele não se conformou, então, tipo, teve essa luta dele também. Mas então esse método é meio que o método dele chegar onde ele chegou, né, então, assim, é muito bonita a história, mas eu, sabe, não sei, quando você fala de si... Você tem que tomar muito cuidado, porque às vezes eu entendo o processo, mas às vezes pode soar um pouco, sei lá, seu ego, sabe? E essa é a sensação que eu tive, que chegava uma hora que eu falava, sei lá, às vezes se alguém estivesse contando a história dele, eu acho que eu ia ficar mais mexida. A história é interessante, né? Essa virada de chave, ele conquistou tudo na base do estudo, né? Tipo, da luta mesmo interna, intelectual, de aprender, de sentar a bunda na cadeira e tipo, estudar e falar, só assim que eu vou sair daqui, cara, é só aqui com os livros, é só eu adentrar essa nova vida que eu já não tive acesso, então eu já saí perdendo, assim, tem gente que desde os 5 anos tá dentro desse mar de cultura, de referências, eu não tenho, né? Ele começou a escutar música clássica, ele vai contando, assim. Só que eu acho que depois de que eu li esse aqui, e aí muita gente falou sobre o desabamento, eu acho que ali você vê muita nítida diferença. E é muito difícil escrever sobre si. Então tem, enfim, existe esse parâmetro. Quer começar a ler Eduardo Luiz? Eu falaria pra você começar com Lutas e Metamorfose de uma Mulher. Aí dali você escolhe pra onde você quer ir, tá bom? Então tá bom. Eu retomei uma leitura que foi da minha adolescência e o próprio autor veio falar comigo, tá? Desculpa, gente, eu tô metida. Ai, desculpa, tô metida. Que é O Sete, do André Bianco. Este livro, essa edição é de 2002, tá? Então não vamos fazer a conta de quantos anos eu tenho. Mas eu li na adolescência. A primeira edição é de 2001, né? Então assim, esse livro tem 20 passa-anos. Não tem mais. Você só acha em sebo, ou se você vier aqui em casa pegar. Mas não tem mais edições novas, entendeu? Todas que já existem, eu tô na casa de alguém, ou estão em algum sebo, então você tem que caçar. É uma história sobre vampiros. E aí você fala, nossa, não quero. Gente, não, é muito bom. Mesmo assim, e eu lembro de ter lido isso com 15 anos, eu falo, nossa, porque assim, primeiro, eu com 15, 16 anos, tá? Era uma referência que eu não tinha, tipo de uma história de ação escrita no Brasil, por um autor brasileiro. Sabe, o personagem chama Guilherme, sabe? É tipo, eu nunca tinha visto um personagem chamado Guilherme até então. As coisas acontecem em Porto Alegre, vão para São Paulo, Osasco. Sabe assim, é muito bom. Aí, claro que agora 2002 fica muito distante, porque falam do jornal, né, assim, tipo, não tem celular, né, então é tudo por orelhão, virou vintage a história, mas na época que eu li, eu falei assim, gente, é em São Paulo, tá subindo a rua que eu conheço, não sei o quê. E assim, essa caravela é encontrada, um breve resumo, assim, e uma caixa de ferro dentro dessa caravela, 2 mergulhadores encontram e falam, vamos ganhar muito dinheiro, porque isso aqui deve ter coisa muito antiga. E eles vivem disso, de afundar no mar e achar relíquias. E aí acham essa caravela, que foi afundada, eles entendem isso, porque tinha um buraco de canhão, com essa caixa gigante. Na caixa tá escrito, gente, não abra essa caixa. A maldição, tipo, o demônio tá aqui dentro. Isso aqui a gente demorou séculos, isso aqui foi uma caixa, tem mais de 400 anos essa caixa, né? Porque tem a data que foi feita a caixa. E aí, claro que eles vão abrir a caixa. Quando eles abrem, tem 7 corpos ali. Que estão, é uma ossada, mas tem pele ainda, mas é uma ossada. E eles vão ganhando vida. E eles são vampiros. E aí eles começam a destruir a cidade. E aí, enfim, e é todo esse thriller que você vai acompanhando. Eu tô terminando, na verdade. Porque como eu passei mal esses 2 dias, faltam, sei lá,
20 páginas para terminar. Mas assim, gente, ainda é bom. Sabe assim, quando você lê o livro, você fala, é bom? E aí, no Instagram, eu lembro que eu falei, André Bianco, cadê este livro? Não sei o quê. E ele respondeu. Ele respondeu, gente, tá bom? Então, eu sou amiga de... Na minha cabeça, eu sou amiga dele, tá bom? Se você puder, eu sei que é difícil de achar, mas quem é da minha geração, vê eu lendo isso aqui e fala, não acredito. Eu li isso, eu falei, eu sei, porque isso aqui muita gente leu. Então tá. E aí, a gente vai encerrar com o nosso livro do mês de setembro. Eu estou devendo 2 vídeos. O grupo de leitura do mês de agosto, que foi Incidente em Antares, estou devendo vídeo aqui, e deste daqui, que é Filho Nativo, do Richard Wright. Cara, isso daqui, eu não sei, eu já fiz live, anteontem eu fiz live, e, né, são 400 páginas, sei lá, quantas páginas? 500 páginas de leitura isso aqui. E vale cada minuto que você parar e ler. É um livro tão necessário e tão assustador de quão atual ele é. E é uma realidade que se passa em Chicago, em 1940? É, mas é a realidade de hoje. Ah, é nos Estados Unidos? Os Estados Unidos tem toda uma questão cultural deles, guerra de sucessão, a grande imigração. Chicago sempre foi uma cidade que teve muitas coisas históricas acontecendo. Sim, é muito deles a cultura, mas assim, reflete muito na gente aqui, assim, na nossa realidade. E o ponto de vista todo é no menino, é no Bigger, que é o personagem principal. O livro é dividido em três partes. E a gente tem a primeira parte, a gente entende quem é esse personagem e por que ele faz o que ele fez, e a gente fica em choque. Tipo, ler essa primeira parte, parece assim, a sensação, o livro todo, toda a sensação parece que ele passa em 24 horas. Parece um plano sequência mesmo, assim, que a escrita é muito boa, pelo ponto de vista ser sempre do mesmo personagem, a escrita fica muito dinâmica. E o Richard Wright escreve muito bem, assim, é brilhante a escrita dele. E aí o segundo livro é sobre as consequências disso nele, e a terceira parte é quando entra o julgamento mesmo. Você vê todo um sistema trabalhando a favor de si e contra esse jovem negro que cometeu um crime, e que cometeu o mesmo crime, foi um crime muito horrível, mas assim, você tem empatia por tudo que acontece. Nunca vai que você entende. Você entende o que ele fez. No final do livro, se você leu isso aqui, você vai entender o que... não tem como uma pessoa florir se a terra não tá arada direito, sabe assim? Se tudo que a pessoa recebe é ódio, se tudo que a pessoa recebe é preconceito, se tudo a pessoa... não tem como essa pessoa crescer e ser uma pessoa com amor, sabe? Uma pessoa empática, sabe? Então é muito sobre isso, assim. É um choque. Esse livro é um choque, assim, mas é um choque que eu acho que é muito necessário, tá? Eu vou tentar fazer um vídeo só sobre esse livro para falar um pouco sobre os temas que eu tratei na live. Eu acho que seria legal também. Tá bom? Então tá bom. É isso! Espero que vocês tenham gostado, gente. Quase meia hora de vídeo. Vou fazer mais vídeos aqui, tá? Calma. Vamos ter paciência comigo? Vamos ter paciência comigo. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.